rua. Entrando agora em umas perguntas um pouco mais filosóficas, digamos assim, eu não sei o quanto você acompanha a rede social. A Luísa eu sei que acompanha por força do ofício, né? Inclusive viu o seu vídeo hoje falando sobre o seu pai, né? E um entendimento que as pessoas têm de falar, pô, o Barsi tem tanto dinheiro e ele não quis comprar um Porsche, ele não tá gastando esse dinheiro. O que, na sua opinião, as pessoas entendem errado sobre para que serve o dinheiro? É porque as pessoas, elas não se atêm ao segundo procedimento que eu falei para você. Prioridade. O Porsche não é uma prioridade minha, então não quero. Você quando você vai comprar alguma coisa, você tem que analisar, não é isso? O que você vai comprar e por que você vai comprar. Por exemplo, você vai comprar um automóvel. Você vai comprar um automóvel para quê? Para ele te conduzir. Sim. Você precisa ser conduzido com pompa? Não, pode ser conduzido com uma coisa mais modesta, que seja boa também, né? Eu tenho a impressão que a Honda tem mais lucro do que a Porsche. Tá entendendo? Isso do Porsche, acho até engraçado, né? Porque eu não compraria um Porsche hoje. Tem a questão do dinheiro, que eu acho que eu posso alocar melhor, questão de prioridade, né? Tem também o fato de que é um carro muito baixo. Como é que eu vou entrar naquele carro? É quase deitado, pô. Você sabe o que eu falei pro Thiago? Eu tenho um Honda, né? Civic. Novo. E o Honda estava paralelo com o Porsche, se é que você viu. Ele falou para mim, abra a porta do Porsche. Eu abri a porta. Tudo bem, qual é o problema? Agora vem cá, abre a porta do Honda. Ele abriu e falou, um carro, senta. Ele pegou, sentou. Eu falei, eu não vou conseguir sentar no Porsche, eu tenho que me jogar. Né? E outra coisa que ele falou também é uma bobagem muito grande. Você vende tudo, você compra um só, você vai ter só um IPVA. Eu falei, você vai ter um IPVA de 50 mil reais? Quer dizer, para que você tem que ter um IPVA de 50 mil reais? Para dar dinheiro pro governo, para ele gastar? Não, isso daí acaba sendo o quê? Acaba sendo uma bengala, né? Acaba sendo uma forma das pessoas quererem mostrar alguma coisa, alguma riqueza, algum poderio, né? Eu não pretendo mostrar nada, né? Tá correto? As pessoas às vezes chegam para mim e falam, ô Barcê, você é um camarada que não gasta? Pô, como é que você fala uma coisa que você não sabe? Eu vivo bem, me visto tranquilamente como você se veste. Eu acho que é muito interessante, porque assim, quem tá na chuva tá para se molhar, obviamente, ao expor um pouco da nossa vida, inevitavelmente você está dando alguma certa liberdade para que as pessoas façam algum julgamento de valor, né? É que as redes sociais se tornaram uma ferramenta muito poderosa para o bem e para o mal, né? Trouxe muitas benesses, mas por outro lado, ela faz as pessoas enxergarem com uma lente que muitas vezes é uma vida fabricada, né? Que no final do dia pode ser que até nem te traga felicidade, né? Então, é muito comum, né, as pessoas acharem que quando comprarem o carro, quando comprarem a casa, quando chega lá, fica sempre nessa ansiedade de atingir e quando atinge não chega a completude que imaginaria que chegaria, né? Então, eu acho que é muito complicado as pessoas fazerem julgamento de valor baseado em 30 segundos de vídeo, né? Sem conhecerem a realidade, Isso daí são pessoas que não têm, na minha modesta opinião, estrutura para avaliar. São pessoas frustradas, né? Que acham que os outros têm que fazer o que eles gostariam de fazer. Talvez se eles estivessem na minha posição, eles fariam o mesmo, né? Sim. Tá certo? Eu sempre falo Para mim, eu vivo uma vida, eu vou dizer que nem um rei, puxa vida, né? Sossegado, tranquilo, tá entendendo? Acho que esse é o maior dividendo que o dinheiro paga, né? Tranquilidade. Tem uma coisa interessante também, que vale a pena a gente comentar. Aquilo que não é visto, não é cobiçado. Você pega o seguinte, você tem ações, você consegue ver as ações? Então, é uma representação que você guarda e ninguém sabe, porque você não tá... O Porsche você tá mostrando toda hora, né? As ações você não mostra nada, tá? Você é sócio da empresa, ninguém precisa ficar sabendo quanto é, quanto não é, se tem X, se tem Y, se tem Z, né? O caminho que a gente percorreu e percorre não é ter dinheiro, tá certo? É ter ações. O dinheiro é uma coisa que hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro, né? Hoje o dinheiro está representado por um cartãozinho, né? Então, dinheiro ninguém tem. Eu sempre falo, Barsi, que a pessoa que gasta muito, ostenta muito, geralmente não deu tão duro pelo dinheiro. Porque quem dá muito duro pelo dinheiro pensa muito mais antes de usar em alguma coisa que é supérflua, né? Deu pra ver que você passou pra Luísa, né, bases muito sólidas da educação. E eu queria saber como é que foi a sua cabeça pra fazer isso. A Luísa foi lá no podcast e contou sobre a mesada que você deu lá atrás pra ela, comprando ações pra que ela ganhasse dividendos. Então eu queria ouvir um pouco do pai agora, já ouvi da filha. Como é que foi a sua preocupação na hora de pensar? Eu tenho um patrimônio muito grande, eu quero criar bem a minha filha, não só ela, os seus filhos no geral. Não quero que ela seja uma pessoa deslumbrada, que depois vai querer gastar, né, sem entender as consequências do amanhã. Então, como foi a tarefa de educar os seus filhos, tendo todo o patrimônio que você construiu? Bem, eu pensei, num determinado momento da minha vida, eu pensei o seguinte, minha mãe sempre foi uma pobretona, que nunca teve nada.
Então, num determinado momento, eu pensei, falei, puxa vida, eu nunca vou herdar nada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conquistar. Se eu não vou herdar nada, eu tenho que conquistar. Então, eu tentei passar passei essa mesma filosofia para ela, para que ela não seja uma pedinte, que ela seja uma conquistadora. Tá certo? É isso aí. É simples, mas é um negócio de atitude, né? Você tem que tomar atitude. E nessa jornada de 87 anos, né, que você completou agora? 87 anos. Tem alguma coisa que você olha para trás e fala assim, poxa, disso aqui eu me arrependo, deveria ter feito de maneira diferente? Eu não me arrependo, porque eu fiz tudo o que um cidadão pode fazer. Eu plantei árvore, tá certo? Construí casa, tive filhos, não é isso? E é isso aí. Então, Escreveu um livro. escrevi um livro, né? E agora ela vai escrever outro, tá certo? Nós estamos preparando aí um procedimento que vai ajudar vocês nessa questão do legado, né? Então, lá eu escrevo algumas coisas que é um sentimento profundo, né? Por exemplo, você faz ideia quantos tipos de aplicadores existem no mundo? De aplicadores? Não. 2. Primeiro, os que amam o dinheiro. E segundo, os que odeiam o dinheiro. Quem são os que amam o dinheiro? É um determinado procedimento. Quem são os que odeiam o dinheiro? Outro determinado procedimento. Uma outra coisa que eu estou escrevendo lá é o seguinte: a conclusão que eu cheguei é que o mercado de valores ele foi feito para pobres e não para ricos. Através do mercado de valores, o pobre pode ficar rico. E acontece que o que mais acontece são os ricos ficarem pobres. Por quê? Porque eles provavelmente se julgam sabedores, né? Saberetas, que eu falo, né? E seguem uma tradição, ou seguem um procedimento de querer ganho rápido, e o ganho rápido é que acaba, né? Então, o caminho que eu conheço positivo é só um, é o dia da renda mensal, é a carteira de renda mensal. Nenhum outro caminho consegue fazer com que o camarada estruture uma carteira grande. E, Barsi, depois de inúmeras entrevistas ao longo da sua vida, mais essa daqui, existe alguma pergunta que nunca te fizeram, mas você gostaria de responder? Não, eu respondi a todas as perguntas. Algumas perguntas que não foram feitas eu acabei falando. Por exemplo, qual foi o maior presente que o brasileiro ganhou, né? Sim, sim. Em outubro de 1984. Foi o direito de votar. Olha o que ele fez com o voto, né? Nunca votou num cara bom. A verdade é essa, né? E, Barsi, se você pudesse deixar uma mensagem, pensa que tem um outdoor gigante que todo brasileiro vai ver. O que você colocaria escrito lá? Eu diria o seguinte: se você não tem esperança nenhuma de ter uma receita proveniente da Previdência, eu acho que você tem que estruturar a tua própria Previdência. E o caminho mais, assim, certo de você estruturar essa sua Previdência é você sendo um empreendedor, você sendo parceiro pequeno de grandes negócios. Eu acho que não é favorável você ser dono de um pequeno negócio. Eu acho que é muito mais interessante você ser um pequeno parceiro de um grande negócio, tá entendendo? Um negócio que seja perene, né? Existem algumas instituições do Brasil que elas falam em empreendedorismo, mas na realidade eles te ensinam a pensar pequeno. Por quê? Porque ele te diz, monte uma barbearia, monte um bar, monte alguma coisa, seja dono de alguma coisa, né? Ele não fala, seja um parceiro de um grande negócio. Ele te estimula a ser um empreendedor. Aí você acaba concluindo o seguinte: será que o objetivo principal é o empreendedorismo ou é criar mais um CNPJ? E, concomitantemente, criar um CNPJ e, ao mesmo tempo, ir buscar um empréstimo. Você, para ser pequeno acionista de um grande negócio, ou pequeno dono de um grande negócio, você não precisa fazer empréstimo, né? Basta que você utilize as suas economias, né? Já tive muitas pessoas que vieram conversar comigo e receberam uma indenização e montaram uma empresa. Ela falou, seu Barsi, foi a pior coisa que eu fiz. Se você tivesse comprado as suas, você ainda estava com os valores, né? Uma bela provocação, com certeza. Fala pra mim, às vezes eu vou, pai, alguém se demitiu, tô com esse problema. Ele vira pra mim. Quem mandou ser grande dona de um pequeno negócio? Eu te falo. Não é que você fala pra mim? Bom, Barsi, muito obrigado, foi um prazer falar com você. Foi um prazer tentar sensibilizar as pessoas, né? Com certeza. A fazerem o que eu faço, porque eu sempre pensei no futuro, né? E você, para conseguir ostentar um futuro assim, não digo brilhante, mas um futuro prazeroso, né? É preciso que você tenha o quê? Uma renda que te possibilite isso, né? E a trajetória para você buscar essa renda, ela não está em nenhum outro investimento, senão nas ações. Tá ótimo. Luiz, muito obrigado também pela presença. Para quem assistiu, nosso muito obrigado pela audiência.